Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica Ricardo. Sejam todos bem-vindos, esperando que todos estejam bem, com saúde, dentro de suas casas. E fechando agora os nossos olhos da carne, vamos elevar-nos aos céus e orar. Jesus amigo, companheiro de todas as nossas horas, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, rogando ao Teu coração que nos ampare no estudo de hoje. Que seja o Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo de hoje. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O Espírito Protetor Joseph deixa-nos uma maravilhosa página de ensinos evangélicos nesse capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aplicados no cotidiano da vida humana, transformam-na em uma ponte para os estados de regeneração íntima que levarão o ser a melhores sintonias. Mostra-nos o efeito salutar que a indulgência propicia àquele que a cultiva, bem como aos que o cercam, convencendo-os a desenvolvê-la dentro de si mesmo. Plantemos, pois, hoje a indulgência para colhê-la amanhã nos tribunais da nossa consciência. É na consciência que encontramos o juízo indulgente a promulgar sentenças de amor para nós na mesma medida em que as promulgamos com relação ao nosso próximo. No Evangelho de Mateus está escrito no capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, palavras de Jesus. E no Evangelho, nesse capítulo 10, temos espíritas. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. É um belo início do irmão Joseph. Sucedendo a benevolência, Kardec classifica a indulgência como a segunda virtude elementar da caridade. É interessante notar que do latim indulgentia, que também provém de indulgio, e tem o significado de ser gentil ou perdão de uma pena. Falarmos de indulgência, primeiramente, é sermos tolerantes e indulgentes, praticando constantemente a lei do perdão. E quando falamos de perdão, em primeiro lugar, pensamos sempre nos outros a nos perdoar, mas esquecendo que o trabalho com Jesus começa de dentro para fora. Cabe já então a nossa primeira reflexão. O que é que nós queremos pedir ao Senhor quando imploramos que Ele nos perdoe diante das nossas dificuldades? Será que só Ele deverá esquecer as nossas ofensas? Não. Pedimos também que Ele não nos puna, não é verdade? Sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. E sabendo dessa misericórdia infinita, porque merecimento não temos quase nenhum, ele também nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes. E novamente eu pergunto, é difícil ser indulgente? Sim. Em face do estado evolutivo em que nos encontramos, ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento nosso. Daí a necessidade urgente de cultivarmos essa virtude para que possamos atrair, erguer, acalmar e aquietar os nossos corações tumultuados pela consciência culpada. Mas antes que o julgamento nos chegue e que possamos então rogar a Jesus e dizer em que poderemos ser úteis a esse irmão. É difícil, diante de uma mágoa profunda, diante de um acontecimento grande, pedir ainda a Jesus por aqueles que nos ferem.
Não nos cobremos o perdão exterior da boca para fora, pois falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres. Emanuel, no livro da esperança, nos esclarece. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias ou imprevisões infelizes. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor, onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras deste mundo, não somente agindo, mas também conversando. Palavras de Emanuel. Nesse trecho do Evangelho, ditado pelo Espírito de Joseph, ele nos alerta quanto às palavras que dirigimos aos outros, condenando os nossos atos e atitudes. Nosso exemplo de perfeição é Jesus. Encarnados na Terra, não há ninguém perfeito como ele. Por que então não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Já pensou nisso? É simples, porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então questionar a própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim em nós e que precisa ser corrigido. Quando julgamos os outros, muitas vezes o que reparamos é o mesmo erro que também nós cometemos, mas ao comentarmos, ressaltamos o gesto menos digno do nosso semelhante, acobertando o nosso. Se eu tenho o estupim curto, como posso praticar a indulgência? Primeiramente, fazendo a caridade para si mesmo. Somos ainda seres doentes e necessitamos de tratamento constante. Aqueles que ainda têm o estopim curto sofrerão com o retorno das suas ações prematuras, até o ponto de que certificarão a necessidade de retificar o seu procedimento e então melhorar-se intimamente. Quando isso ocorrer, será sinal de que a lição já foi assimilada. Meus amigos, lembremos sempre de procurar ver nos outros aquilo que gostaríamos que os outros encontrassem em nós, viu? Lembremos de que todos nós nos encontramos num mundo onde a imperfeição é íntegra e não estamos juntos à toa. Temos de procurar aprender a tolerar e, se isso for difícil, exercitemos constantemente esta prática. Se pudermos ajudá-lo, comentando particularmente a sua falha, estaremos praticando a indulgência. É assim que gostaríamos que fizessem conosco. Ao invés de apenas criticarmos, por que não trazemos soluções? Vamos pensar. O que a doutrina espírita nos convida a fazer é a transformação interior, é lutarmos contra as nossas más tendências. Jesus ensinou que o verdadeiro sentido da caridade consiste na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. E a lição do Evangelho de hoje nos alerta neste sentido, que é para termos calma, para não nos irritarmos, porque tudo isso desanima, nos afasta um dos outros e irrita. Não devemos perder tempo falando de coisas ruins e vendo coisas ruins. Devemos procurar ajudar o nosso próximo. Na oração de São Francisco de Assis, ele nos diz que é perdoando que seremos perdoados. E quando ele nos coloca essa frase, ele nos fala da importância de caminharmos, mas sempre ajudando o nosso semelhante. E como fazer isso? Trabalhando, deixando de pensar nas coisas ruins, transformando esses pensamentos em pensamentos bons. O nosso pensamento é uma matéria viva. Assim sendo, toda vez que pensarmos coisas ruins, atrairemos coisas ruins. Ao invés de falarmos mal do vizinho, por que não orarmos por ele para que ele melhore? Ao invés de criticarmos os políticos, por que não orarmos para que tomem soluções acertadas? É assim nas pequenas coisas que começamos a nos melhorar. E Jesus veio nos ensinar a amar. Um gesto simples,
mas que ainda não conhecemos a sua essência. Por ser tão simples, às vezes torna-se tão difícil. E começaremos a aprender a amar sendo indulgentes, sabiam? Perdoando e fazendo essas pequenas coisas, tanto no meio familiar, como com as outras pessoas com as quais nos relacionamos. A escolha é nossa. O caminho, Jesus nos ensinou. Algumas vezes, pensamos que o caminho mais curto é o mais fácil, e muitas delas nos enganamos. Mas Deus, na sua bondade infinita, sempre nos dá a chance de recomeçarmos, a seguirmos pelo caminho certo. Quem somos nós para achar que estamos sempre certos, ou que somos melhores que uma outra pessoa? Cada qual tem a sua dificuldade, e é contra essa dificuldade que temos que lutar. Por que será que somos tão cegos conosco mesmos? Por quê? Porque não vemos, depois de um longo dia de caminhada, o que podemos consertar em nós e que temos condições de reformular diante das atitudes contrárias do nosso dia a dia sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque todos nós temos as más tendências para vencer, defeitos para corrigir e hábitos para modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado, no qual devemos nos livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. A indulgência não vê os defeitos alheios ou, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Belas palavras do irmão Joseph. Quem lê essas palavras, penetrando-nos no seu profundo significado, vai esforçar-se para vivenciá-las. Lendo a passagem evangélica, vamos falhar muitas vezes e vamos nos pegar em flagrante na malevolência. Outras, muitas vezes, porque muito mais difícil do que adquirir um hábito novo é perder hábitos antigos. E comentar falhas e erros alheios é um hábito muito arraigado no espírito humano, que aparece sempre nas conversas entre as pessoas. Um mau hábito social, como se for algo sem importância, inocente. Todos nós poderíamos evoluir com menos dores e menos sofrimentos se eliminássemos esse mau hábito de ver, apontar, criticar e comentar os erros alheios, principalmente na ausência dos mesmos, como se não errássemos nunca. Se fôssemos mais indulgentes com os outros e mais severos conosco mesmo. Se buscássemos entender as dificuldades alheias tanto quanto enxergamos as nossas. Se ao percebermos uma falha em alguém, procurássemos evitá-las em nós, ao invés de a ressaltarmos no outro. Se tentássemos auxiliar o que erra com benevolência, com discrição e com humildade. No livro da Esperança, Emmanuel destaca que Deus espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras, belas palavras de Emmanuel. A indulgência, então, implica em não fechar a mente para a percepção dos erros alheios, o que seria negar e anular as capacidades de que fomos dotados, mas sim, apesar de vê-los, suavizar nossas críticas e censuras e, simultaneamente, destacar os aspectos positivos daqueles que os cometem. Ser indulgente é tratar com menos severidade os erros alheios do que os nossos, é extrairmos 4 soluções desse exposto. Vamos ver quais são essas soluções. A primeira conclusão é que a indulgência é mais ampla do que o perdão. Existe uma área de interseção dos significados dos termos em que ambos se confundem. A necessidade de perdoar é temporária, pois deixa de existir quando o espírito atinge o cume da evolução moral, ao passo que a indulgência permanece sempre e cada vez mais, porquanto o espírito evoluído terá sempre de se confrontar com as imperfeições daqueles que ainda palmilham as difíceis estradas da ascensão moral. Dessa forma, a segunda conclusão temos que a indulgência se expande na medida em que o perdão se encolhe até este desaparecer. A terceira conclusão refere-se à identidade entre indulgência e misericórdia. Esse termo aparece no título deste capítulo 10º do Evangelho, ao passo que o termo indulgência, Kardec o coloca como uma das virtudes elementares da caridade, como já dissemos. Portanto,
Em decorrência da expansão da indulgência, na medida em que evolui o espírito, chega um momento em que se identificam como uma só virtude, embora termos diferentes a denominem. Finalmente, a quarta conclusão é que a indulgência é a capacidade de compreender os erros cometidos por outros devido às suas fraquezas morais. A partir do seu reconhecimento da nossa própria imperfeição, aumentamos nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. Portanto, a indulgência é substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, passa a entender e a sentir compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos. O espírito abandona o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade que alimenta em relação aos outros. Entende, sobretudo, que todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorarem e assim passa a ver os outros com os olhos carregados de amor. Por isso, a indulgência é a virtude da compreensão. Eis aí um desafio para todos nós aprendizes das leis eternas do Pai, valendo a pena lembrar que ser indulgente não significa ser conivente, entendimento obtuso dessa prática que comumente alcança até nós espíritas, pois acreditando que por conta de serem indulgentes, devem tudo tolerar, tudo aceitar, tudo permitir, principalmente nas atividades dentro das casas espíritas. Por conta deste equívoco de entendimento, vemos comumente desvios doutrinários na prática e na teoria sendo exercidos dentro das casas espíritas. Como ninguém suporta um olhar muito severo sobre as fraquezas, importa treinar um olhar generoso sobre as fissuras morais alheias, até como medida de autopreservação. A veneranda Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, nos ensina: sem a indulgência, a vida terrena perde o seu significado e o ser humano torna-se joguete de paixões que desencadeiam consequências nefastas. Escasseia cada vez mais no comportamento humano essa indulgência. Relevante para o êxito da criatura em si mesma, em relação ao próximo, o pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem pouco a pouco, desacreditando-a, deixando-a à margem. Sem a indulgência do lar, diante das atitudes infelizes dos familiares ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerença. Na oficina de atividades comerciais, produz a desconfiança. No trato social, propicia o desconforto moral e responde pela competição destrutiva. Sê, pois, tu também indulgente em relação ao teu próximo. Quão necessitado te encontras da indulgência dos outros, assim como da vida. Joana, livro Viver e Amar. A caridade é mãe da indulgência e a humanidade é o adubo que faz crescer dentro da prática diária. Novamente, Emmanuel, no livro Encontro da Paz, nos esclarece: aprendamos ainda e sempre a empregar a indulgência construtivamente em se tratando das pessoas. Quando este companheiro ou aquela companheira se mostrarem autoritários de modo excessivo, mentalizemo-los por irmãos responsáveis e confiantes. Em se evidenciando facilmente irritados, vejamo-los por temperamentos emotivos e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. Indulgência é a caridade vestida de silêncio. Emmanuel. Lembremos então, muitas vezes o que classificamos como erro é apenas um ponto de vista diferente do nosso. Se realmente trata-se de uma conduta errada e você possui a razão, é necessário compreender que a pessoa que está errando ainda não obteve o conhecimento libertador que, porventura, já tenhamos, não cabendo julgar e condenar, mas sim amparar e esclarecer, exercitando a indulgência. Assim, proponho a vocês, durante a semana, vamos exercitar a indulgência para com os atos alheios, evitando pensamentos grosseiros e vibrações mentais inferiores, conduta que nos colocará em sintonia com a espiritualidade superior e melhorará a nossa qualidade de vida. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, comentando a resposta dada, Kardec considera: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos a necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica, nos fala Kardec. Reflitamos agora para o nosso aprendizado.
Jesus disse: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Teria ou não sido essa uma prova cabal da indulgência que nos cumpre observar? Podemos garantir com toda certeza que não tropeçaremos adiante do mesmo caminho em que hoje nosso irmão se encontra em queda? Não será necessária uma prolongada reflexão para que localizemos a resposta, não é verdade? É só pensar. Estudemos bem essa mensagem de Joseph, tão atual, como se ela fosse escrita hoje, para nós, e reflitamos bastante na frase final. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto que o rigor desalenta, afasta e irrita. Pode-se concluir que a indulgência, além de ser e de se inserir no âmbito maior da salvação do espírito, rumo ao seu angelical destino, também possui o condão de salvar os relacionamentos humanos ao conduzi-los ao patamar saudável de auxílio. Ela salva o coração do homem da indiferença e da severidade. Ela, como componente da caridade, não é só a meta, mas também o caminho ao viabilizar a fraternidade entre nós, seres ainda imperfeitos. A indulgência é o sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições. Daí o dever de todos cultivá-lo. Terminando o nosso raciocínio, voltamos ao item 16 do capítulo 10 e não nos esqueçamos de, antes de criticarmos o defeito do outro, pensemos primeiro se ele não existe em nós mesmos. A indulgência é o remédio salutar que ministramos ao nosso próximo e que tem por efeito clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e amparar-lhe a caminhada. Ela se reveste em benefício de nós mesmos, através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. Sejamos, portanto, mais rigorosos conosco e indulgentes para com o nosso próximo. Agora, fechemos novamente os nossos olhos e vamos agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo que nos concedeste hoje. Pedimos que abençoes a cada um de nós aqui presentes e a todos aqueles companheiros que necessitam do teu carinho e da tua luz. Que possamos refletir sobre o tema estudado de fundamental importância para as nossas vidas, pedindo uma vibração de paz e harmonia que seja levada aos locais em que ela se fizer necessária, visando minimizar a dor e o sofrimento, como nos hospitais, e lá aos profissionais da saúde, aos presídios, aos albergues, creches. Pedimos, se possível, harmonize a nossa humanidade que passa por esse momento tão turbulento, que harmonize os diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. E solicitamos uma harmonização para cada um de nós, se assim for possível. Fique conosco e abençoa-nos, e que em teu nome e em nome de Deus e da espiritualidade amiga que dirige esse trabalho, possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, faça comentários, clique no positivo, divulgue aos seus amigos e toda quarta-feira às 8 horas da manhã você receberá uma nova postagem. Muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.